Você parou de tentar, parou de correr atrás, parou de se importar por quem nunca se importou de verdade. E no começo, esse silêncio pareceu vazio. Como se você tivesse desistido de algo. Como se parar fosse o mesmo que perder. Mas não era. Era o início de uma coisa que você ainda não conseguia definir. Algo que cresce devagar, sem anúncio, sem plateia. Algo que só aparece para quem aprende a olhar para dentro, em vez de esperar reconhecimento de fora. Existe uma transformação silenciosa, que acontece quando você para de viver pela aprovação do outro. Ela não chega com fanfarra. Não aparece num único momento de virada. Ela se instala aos poucos, em cada decisão que você toma sem pedir permissão, em cada limite que você mantém sem explicação, em cada vez que você escolhe seu próprio centro, ao invés da reação impulsiva. E quando essa transformação começa de verdade, você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse ciclo. Hoje você vai entender o que acontece dentro de você quando o silêncio deixa de ser ausência e se torna construção, e por que a pessoa que você está se tornando agora é mais poderosa do que qualquer coisa que você poderia ter dito ou feito para ser reconhecido. Fique até o fim, porque existem 3 pontos que fazem tudo o que você viveu começar a fazer sentido de uma forma que você não esperava. A maioria das pessoas acredita que crescimento pessoal é um processo barulhento, que exige anúncio, movimento visível, mudança dramática, que precisa ser percebido pelos outros para ser real. Mas existe uma verdade que poucos chegam a entender na prática. As transformações mais profundas acontecem exatamente quando ninguém está olhando. Quando não existe plateia, não existe validação externa para alimentar o processo. Quando você é obrigado a crescer por você mesmo, não para impressionar, não para provar nada a ninguém. Primeiro ponto. O silêncio que parecia vazio estava te reconstruindo por dentro. Quando você parou de correr atrás, a primeira sensação foi desconforto. Porque você estava acostumado com o movimento, com a urgência, com a adrenalina de tentar manter algo funcionando. E quando o movimento parou, o silêncio pareceu grande, pesado demais. Mas esse desconforto não era sinal de que você havia errado. Era sinal de que você havia parado de se distrair. Porque enquanto você estava ocupado, tentando reconquistar, explicar e provar, você não estava presente para si mesmo. Sua energia estava toda direcionada para fora, para o outro, para a reação do outro, para o retorno que nunca vinha. E quando você parou de verdade, essa energia não desapareceu. Ela voltou para você. E a energia que volta para você não fica parada. Ela se transforma em clareza, em foco, em presença real consigo mesmo. Marco Aurélio escreveu que a alma que se volta para dentro encontra recursos que o mundo externo nunca poderia oferecer. E é exatamente isso que acontece. Quando você para de viver orientado pela aprovação alheia, você descobre que tem mais dentro de si do que imaginou, enquanto estava ocupado olhando para fora. O silêncio não era vazio, era espaço. E espaço é onde crescimento acontece. Segundo ponto. Você está desenvolvendo algo que não pode ser tirado de você. Existe uma diferença fundamental entre 2 formas de construir valor pessoal. A primeira é construir para ser percebido. Você melhora para impressionar, evolui para ser reconhecido. Você cresce para provar algo para alguém específico. Essa construção tem uma fragilidade perigosa. Ela depende do olhar do outro para se sustentar. Quando o olhar desaparece, a motivação desmorona. A segunda forma é construir, porque você decidiu que merece mais do que estava aceitando. Não para impressionar ou para provar, mas porque você finalmente se tornou sua própria referência. Essa segunda forma de construção cria algo que ninguém pode tirar de você, porque depende exclusivamente de você para existir. Ela existe independente de quem está olhando, independente de quem percebe, independente de quem volta ou não volta. Epicteto ensinava que o único bem verdadeiramente nosso é aquilo que construímos dentro: caráter, julgamento, postura, valores. Tudo que está fora pode ser perdido, tirado ou alterado. Mas o que você constrói dentro de si mesmo, com disciplina e consciência, pertence a você de forma irreversível. E é isso que está acontecendo agora. Cada vez que você escolhe não reagir ao impulso, você constrói. Cada vez que você mantém um limite sem precisar explicar. Cada vez que você escolhe seu crescimento, em vez da validação alheia, você constrói. E cada decisão, por menor que seja,
repetida com consistência, está formando uma identidade que não negocia respeito, que não aceita migalhas emocionais, que não se distorce para caber em espaços que nunca foram feitos para ela. Você não percebe porque o processo é silencioso, mas está acontecendo. E quando você olhar para trás daqui a alguns meses, vai reconhecer a pessoa que está se tornando agora. Terceiro ponto. A pessoa que você está se tornando muda o que você atrai. Esse é o ponto que ninguém espera, porque a conversa sobre crescimento pessoal quase sempre foca no que você conquista. Realizações, objetivos, resultados visíveis. Mas existe uma consequência silenciosa do crescimento que é mais profunda do que qualquer conquista externa. Quando você muda por dentro de forma genuína, você para de atrair o que atraía antes. Não porque fez algo diferente estrategicamente, mas porque você se tornou diferente. E pessoas diferentes atraem dinâmicas diferentes. Quem precisava da sua carência para se sentir poderoso, não encontra mais essa carência em você. Quem se alimentava da sua disponibilidade irrestrita, não encontra mais essa disponibilidade. Quem dependia da sua reatividade emocional para manter controle sobre você, não encontra mais essa reatividade. E sem esses pontos de entrada, a dinâmica antiga simplesmente não consegue se reinstalar. E quando você olha para o que aceitava antes e compara com o que aceita agora, a distância entre os dois pontos é a medida exata do quanto você cresceu. Você para de tolerar presença instável, para de aceitar atenção condicionada, para de negociar respeito como se fosse um favor e para de se diminuir para não intimidar quem não está no seu nível. E essa intolerância não é amargura, é clareza. É o resultado natural de alguém que finalmente entendeu seu próprio valor. Não como teoria, mas como prática diária. Agora entenda o que realmente está em jogo aqui. O ciclo que você atravessou, a dor, a rejeição, o silêncio, o afastamento, não foi apenas uma fase difícil para superar. Foi um processo de refinamento, que separou o que era essencial do que era dependência, que revelou onde você havia colocado seu valor nas mãos erradas, que te forçou a olhar para dentro quando tudo fora havia falhado. E esse processo, por mais doloroso que tenha sido, te entregou algo que nenhuma relação saudável teria te dado da mesma forma. A certeza de que você consegue se sustentar, a descoberta de que seu centro existe, independente de aprovação externa, a experiência concreta de que você sobreviveu ao que acreditava que não suportaria. Se isso não tem preço e não pode ser tirado de você, a pessoa que você está se tornando enquanto eles não estão olhando é mais sólida do que a pessoa que precisava ser vista para se sentir inteira. É mais livre do que a pessoa que dependia de retorno para agir. É mais poderosa do que a pessoa que negociava dignidade por proximidade. Você não está reconstruindo o que perdeu. Está construindo algo que nunca existiu antes. Uma versão de você que não implora espaço, que não mendiga atenção, que não aceita menos do que merece, não por orgulho, mas por consciência. E quando essa versão estiver completamente formada, o que vier para a sua vida vai precisar estar no mesmo nível, porque você não vai mais abrir mão do que construiu em silêncio, por alguém que não reconhece o valor do que está recebendo. Se essa reflexão chegou no momento certo para você, deixe seu like e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. Nos comentários escreva construção, como um compromisso silencioso com a pessoa que você está se tornando. Porque no final, o maior trabalho da sua vida não é conquistar o reconhecimento de quem não soube te valorizar, é se tornar alguém que não precisa mais desse reconhecimento para saber quem é. Até o próximo vídeo.